ele deu uma escamoteada, né? Se vocês se lembrarem do percurso desde que nós voltamos das férias de julho, nosso percurso tem sido mais ou menos o seguinte: nós passamos ali pela filosofia grega com o Platão e com o Aristóteles, né? Então, começamos com temas da filosofia, né? Temas modernos da filosofia, falando sobre bioética, essa coisa toda. Depois disso, então passamos depois o Fedro, né? De Platão. Depois do Fedro, nós passamos pelo Aristóteles com a Ética a Nicômaco, e ele deu meio que uma passada bem por cima, assim, nos exercícios na filosofia medieval, falando aí sobre a questão da ética para Santo Agostinho e para Tomás de Aquino, mas muito, né, rapidamente. E agora ele entra na filosofia moderna. Filosofia moderna. A filosofia moderna já marca, vocês se lembram, um rompimento com a tradição da filosofia ocidental de até então. Por quê? Começa a haver uma dúvida sobre o que é o conhecimento, o que é conhecer. Então você para de criticar, ou de analisar, ou de refletir sobre o objeto conhecido, e passa a refletir sobre o próprio conhecimento, sobre o conhecimento ele mesmo, né? Quer dizer, o que conhecemos, por que conhecemos, como que o que é verdade, o que não é. A grande questão, a questão de fundo, não é, da filosofia moderna, do Descartes, do Descartes até o Kant, tá? É o que é a verdade? Qual é o critério para se estabelecer uma verdade, né? Aí nós vamos passar por aqueles caras, né? Os racionalistas como Descartes, os empiristas como Locke, os céticos como o Francis Bacon, depois o Kant, né? Que vai tentar unir a questão do conhecimento como uma relação entre sujeito e objeto, né? Pois bem, então esse é o roteiro aí da filosofia moderna. A filosofia moderna, ela já não pode mais, a verdade já não pode mais ser creditada ao bom príncipe, ao príncipe perfeito, à igreja, porque a igreja passava naquele momento por uma crise absoluta no século XVI, XVII, guerras de religião, perseguições, né? O próprio René Descartes, quando ele fica sabendo que Galileu quase foi queimado por acreditar numa mesma coisa que ele, que era o movimento dos planetas, ele não publica seus livros, ele passa a ser um cara mais prudente, né? Nicolau Copérnico só autoriza a publicação das suas obras já bem no fim da vida, tá? Porque eles tinham, evidentemente, receio de serem aí punidos pela Inquisição, né? Bem, aí no século XVII, inclusive um inverno extremamente frio do século XVII, durante as guerras lá, né, durante a Guerra dos 30 Anos, o René Descartes, que servia lá a causa dos católicos, né, ele era bem jovem, ele escreveu aquele livro, O Discurso do Método, né? Aí o tempo foi passando e tal. Algum tempo depois, ele escreve esse livro que nós vamos, essa série de livros, né, que nós vamos analisar um deles hoje, tá? São as meditações sobre a filosofia primeira, né, em que ele vai romper com o aristotelismo. Ele vai, olha só, filosofia primeira, é o rompimento com o aristotelismo. Não é uma tarefa fácil romper com Aristóteles, sabe? E o Descartes se propõe a isso. Por isso que ele fala filosofia primeira. Para ele é a primeira vez que de fato haverá filosofia. E isso ele faz nesses livros aí, meditações, né? Começaram a ser publicados em 1641. E logo no início do livro,
ele já diz o seguinte, ó, já faz bastante tempo que me dei conta de que, a partir da infância, considerava verdadeiras opiniões equivocadas. Essa é a primeira frase, quer dizer, ele achava, desde pequeno, ele foi ensinado e ele aprendeu um monte de coisa falsa, achando que era verdadeira. Fada do dente, homem do saco, Papai Noel, sei lá. Estabelecer, aí ele escreve aqui, aí o segundo parágrafo ele diz assim: agora que meu espírito se encontra livre de todas as precauções, quer dizer, desculpa a expressão, foda-se, e que obtive um descanso garantido por uma tranquila solidão, irei me dedicar com a máxima seriedade e plena liberdade, porque enquanto você está numa idade em que você tem que se preocupar com as consequências dos seus atos, que você tem uma família para sustentar, que, enfim, né, que você tem compromissos com a sociedade, você não pode falar tudo o que você pensa, você não pode falar tudo que passa pela sua cabeça, né? E o Descartes já nos dá esse aviso no segundo parágrafo. Irei me dedicar, não haverá necessidade e tal. Quer dizer, ele espera, ele está dizendo basicamente o seguinte, no segundo parágrafo: esperei ficar velho, esperei estar perto da morte. Ele publica isso em 41 e morre em 49, né, de pneumonia, que ele foi morar lá com a rainha Cristina da Suécia, né, para poder falar sobre essas coisas aí enfim, aquilo que ele realmente acredita. E aí ele começa a publicar, então, aí as meditações, né, de René Descartes. Pois bem, nessas meditações, a aula de vocês nos traz a primeira meditação, né? A primeira meditação, olha lá, tá? Então, tá aqui, René Descartes, meditação da primeira filosofia, né? Em que ele discute a existência e a imortalidade da alma, tá? Então, ele primeiro publicou o discurso do método, depois ele publica, aprofundando o discurso do método, né, em que ele cria lá o método científico, né, a coleta de provas, a evidência, a dúvida, a conclusão que remete às provas coletadas, né? Bem, aí ele vai aprofundar esse sistema, ele vai explorar esse sistema. Esse aqui é o nome completo do livro, tal. Meditações sobre a filosofia, primeira nas quais são demonstradas, aqui tá, demonstradas a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem. O nome do livro já dá um parágrafo, né? Mas enfim, assim é que se escrevia em latim, né? No século XVII, tá? Então, 1641. Pois bem, a partir daí é que ele vai nos indicar o caminho para entender a própria teoria racionalista cartesiana, nesse livro, a Meditação Primeira aí, tá? A primeira coisa que ele propõe, no plano geral da obra, é duvidar de tudo. Duvidar de absolutamente tudo. E duvidar de tudo que ele mesmo acredita. Ó, então, a tarefa que ele se propõe, agora que o espírito se encontra livre de todas as precauções e que obtive um descanso garantido pela solidão, demolir em geral todas as minhas antigas opiniões. Então é isso. Ele quer questionar tudo o que ele acredita. Mas você já pensaram em quanta coisa que a gente acredita? Se você ficar pensando em demolir cada uma dessas crenças, demora muito. É como você demolir um prédio partindo do lado da cobertura e ir demolindo cada um dos andares, né? Então, o que ele faz? Ao invés de, até porque ele diz, não me sobra muito tempo, é, é, ao invés de ir demolindo cada um dos andares do edifício do conhecimento dele, ele decide atacar as bases do conhecimento. Quer dizer, derrubar o alicerce de tudo aquilo que ele acredita, né? Demonstrar que todas elas são falsas. Aqui, ó. Aqui. Visto que a destruição dos alicerces
provoca inevitavelmente o desmoronamento de todo edifício, né? Então ele vai atacar as bases das nossas crenças. Tá? Então ele está se colocando como o ser humano que se propõe a destruir as bases de tudo que ele acredita, até que só restem certezas. Então ele está buscando a verdade. Tá? Está buscando a verdade. Inclusive a verdade metafísica, né? A verdade que vai além, a verdade que vai além do mundo natural, né? Então ele está indo em busca dessa nova verdade aí, uma verdade científica, mas uma verdade científica que não abra a mão de Deus, da existência de Deus, da existência da metafísica, tá? E onde ele opõe, veja por quê, daqui a pouco vocês vão entender por quê, a substância pensante, que somos cada um de nós, racionais, a nossa mente, racionais, bom, e o corpo. Porque, segundo ele, o corpo pode ser uma ilusão dos sentidos. O corpo, isso que nós vemos, pode ser uma ilusão dos sentidos. Mas para que essa ilusão possa existir, é preciso que haja a substância racional pensante. É preciso que eu consiga ter a capacidade de me iludir sobre o fato de eu ter um corpo. Olha o nível que ele está indo com a dúvida dele, tá? De tal maneira que, no fim, ele vai reafirmar a famosa solidão cartesiana, né? Aquela ideia que nós temos, já discuti isso em sala, que só eu mesmo existo, eu só tenho essa certeza. Como, por exemplo, agora, vocês podem simplesmente não estar aí. Eu estou aqui, que nem um idiota, falando para uma luzinha verde, né? E do outro lado não tem ninguém ouvindo, tá? Cada um ligou aí sua câmera e foi dormir, enfim, né? Ligou a aula aí, foi dormir, fechou a câmera, fechou o microfone, foi cuidar do cachorro, enfim, tá? Então eu só tenho certeza de que eu estou falando, né? As aulas não presenciais, né? As aulas remotas são a solidão cartesiana no seu estado puro, tá? Bem, e aí, então, ele vai discutir essas coisas. Ele se propõe a negar, por exemplo, os sentidos. Tudo aquilo que eu vejo pode ser uma ilusão dos sentidos. Por quê? Eu não ouço muita coisa que se diz, eu, Márcio, não ouço. Minhas filhas têm que falar 2, 3, 4 vezes, né? A gente vai perdendo a audição, muitos anos de sala de aula. Eu não enxergo, se eu tiro o óculos, né? Eu não enxergo. Tá? Então, os meus sentidos são falhos, certo? Também aquela questão, será que eu estou acordado ou será que eu estou dormindo? Será que eu estou acordado ou será que eu estou dormindo? Né? Quando eu estou dormindo, eu falo, pô, que legal, estou dormindo, agora eu vou sonhar com um cavalo de 3 cabeças. Mas mesmo quando eu sonho com um cavalo de 3 cabeças, eu já vi em algum lugar cabeça de cavalo e cavalo. Eu simplesmente pus, então tem um conhecimento anterior aí, né? Eu sonho com objetos, com coisas que eu já conheço. Mesmo que eu sonhe com coisas que eu não conheço, um objeto lá, as cores com que eu vejo esse objeto já são minhas conhecidas. Veja, é que eu vejo no sonho, na verdade eu não estou vendo, né? Na verdade eu não estou vendo, tá? Então eu não sei quando eu estou dormindo e quando eu estou acordado. Quem me garante que isso aqui é um sonho? Não é um sonho, né? Outra coisa que não dá para acreditar, segundo o René Descartes, são as ciências, eu vou chamar assim, de inexatas. Não dá para acreditar na sociologia, não dá para acreditar na história, não dá para acreditar na própria filosofia antes dele, por isso que é a primeira filosofia. Não dá para acreditar na geografia. Então aí os terraplanistas, né, para nos provar, né? Eles estão duvidando da esfericidade da Terra, né? Tá certo? Não dá para provar nada através das ciências humanas, não dá para provar nada através da poesia, né? do idioma, de falar um idioma, porque cada um pode dar a interpretação que quiser, tá? Quando você troca mensagens escritas
por WhatsApp, você não tem certeza do tom de voz ou do tom de pensamento de quem escreveu aquilo, né? Então não dá nem para acreditar no que está escrito, nem no que dizem. Só o que dá para acreditar é nas ciências exatas. Só dá para acreditar que o quadrado tem 4 lados, o triângulo tem 3, que as somas internas dos ângulos de um triângulo são 180 graus, né? Essas coisas são verdades evidentes, tá? Até que te perguntem até que número você sabe contar. Aí as coisas já começam a ficar complicadas, né? É infinito. Infinito? Que número é esse infinito? Né? É, no infinito, as retas paralelas se encontram ou não? Aí já também, mesmo as exatas, né, acabam gerando questionamento. Então, para Descartes, as inúteis ciências inexatas também devem ser esquecidas. Ó, vamos esquecer as ciências inexatas e vamos deixar só as matemáticas e as geometrias. Vamos esquecer a ideia do que é realidade e do que é sonho. Vamos esquecer os nossos próprios sentidos. Não sobrou quase nada para acreditar. Não sobrou quase nada para acreditar. Talvez tenha sobrado Deus, ou o nome que você quiser, inteligência superior, ser supremo, né? Esse Deus, ele tem que existir. Aí o Descartes remete um pouquinho lá para o Tomás de Aquino, né? A necessidade da existência de um ser que tenha criado todas as coisas, inclusive as coisas evidentes, as coisas verdadeiras, né? O Deus que criou, que me criou, eu só tenho certeza da minha própria existência, tá? E cada um de vocês, segundo Descartes, né, na solidão cartesiana, só tem certeza da própria existência também. Então, essa dúvida, que a gente chama de dúvida hiperbólica, tá? Te põe para duvidar de tudo, menos da sua existência e da existência de um ser criador, né? Porque nada vem do nada. É preciso que haja um criador e que criou todas as coisas, que me criou e que criou as coisas que eu vejo, que eu sinto, mesmo que elas não existam. Mas aí vem o Hegel, né, o idealista no século XIX, e diz assim: só porque você não sente, não toca, etc., elas não existem, né? Só porque existe só na sua cabeça. Então, se existe na sua cabeça, é porque existe. Bom, mas isso é outra história. Bom, e aí então, esse Deus perfeito. Aí ele propõe o seguinte: mas será que esse Deus perfeito faria coisas imperfeitas? Aquela questão da teodiceia, né? Será que esse ser perfeito faz coisas imperfeitas? É uma dúvida que ele propõe, tá? E aí ele propõe o seguinte, ó: existe esse ser perfeito, mas deve, aí é a tese do gênio maligno, né? Deve existir também um gênio maligno criado por esse Deus, tão poderoso quanto ele, mas que me engana. Mas para que ele possa me enganar, é preciso que eu exista, mesmo que eu exista apenas como pensamento. Porque senão, esse gênio maligno está fazendo um papel de idiota, porque ele está tirando o sarro de um ser que não existe. Ele está usando um ser que não existe para tirar o sarro. Então, para que ele possa me usar para me zoar, é preciso que eu seja um ser existente, mesmo que em pensamento. Portanto, em pensamento eu existo. Penso, o cogito, né? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu existo porque penso. Né? Então é a dúvida hiperbólica. Tá? Olha aí o René Descartes. Né? Essa cara de francês dele. Ó. Aguardou até a maturidade para lançar esse sistema filosófico para que não corresse o risco ou tivesse tempo de cometer outros erros. Então, os erros que ele tinha até então já eram suficientes. Ele dedica o seu tempo restante na Terra, né, para desafiar tudo o que acreditou. Se ele tem alguma dúvida, ele invalida. E aí ele ataca as bases daquilo que ele conhece. Tudo que se aprende pelos sentidos é enganoso. Não dá. Né? Não dá para acreditar naquilo que você
aprende pelos sentidos. Ah, eu aprendi a amar. É amor ou é desejo? Ah, eu aprendi a odiar. É ódio ou é frustração? Ah, isso aqui, nossa, essa música que eu estou ouvindo, mas será que está ouvindo a música toda ou só algumas notas? Né? Então, nenhum conhecimento é sólido quando vem dos sentidos, por isso esse conhecimento pode ser desprezado. E, finalmente, a única coisa que não se pode duvidar é da própria existência, né? Ó, até para que eu possa duvidar das outras coisas, é preciso que eu exista, tá? Mas, mesmo assim, o meu raciocínio pode ser influenciado por outras coisas. Eu posso ser que nem aqueles loucos que vivem no hospício achando que são Napoleão, que são Alexandre o Grande. A minha razão também pode ser enganada. É a teoria do gênio maligno, né? É a teoria do gênio maligno de Descartes. Quem garante que nós não estamos dentro da Matrix? Então, essa é é o primeiro filme que eu queria que vocês assistissem, tá? Em que se discute Matrix. Assistam, deve ter aí plataformas de streaming, né? Quem não tiver, me fala, a gente dá um jeito de passar o DVD, enfim, né? Deve ter no YouTube, porque René Descartes, na verdade, ou melhor, os irmãos Wachowski, né, que fizeram o roteiro de Matrix, se apoiam inteiramente na teoria do gênio maligno, né? Quer dizer, isso tudo que nós estamos vendo aqui é uma ilusão criada pelo mundo das máquinas para tirar a nossa energia. Né? Existem, no filme, né, do Matrix, existem plantações de seres humanos, né, do qual se obtém energia. Tá? Não precisa assistir os três. É Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Não precisa. Tá? Se assistir só Matrix, já é suficiente. Tá bom? É muito legal, é um filme que traz muitas questões filosóficas para serem discutidas, principalmente essa teoria do gênio maligno, principalmente essa ideia, será que nós estamos em vigília ou estamos sonhando? Tá? Então, não esqueçam de assistir aí Matrix, tá bom? Então, primeiro filminho que eu quero que vocês assistam. Outra coisa, pediria a vocês que fizessem os exercícios das páginas 20, 21 e 22, que nós vamos corrigir na semana que vem, tá bom? Então, semana que vem, dia 21, dia da árvore, né? Um dia antes do início da primavera, nós vamos, é, é, nós vamos corrigir esses exercícios, ok? Pessoal, sobre o René Descartes, alguma dúvida? Era isso que é disso que fala essa aula 6 aí, tá? Deus é o supremo bem, né? E a teoria do gênio maligno, não confiar nos sentidos, a dúvida hiperbólica e a solidão cartesiana. Assistam o filme. Dúvidas sobre o Descartes? Não? Bom. Então, agora nós vamos para a nossa aulinha de sociologia, tá? Eu vou abrir aqui em algum lugar a nossa aulinha de sociologia. A aula de sociologia, como sempre, né, é uma aula mais leve, né, que fala sobre temáticas mais atuais, democracia e liberdade de expressão. Então é aula 7 e 8, viu, Guilherme? Ó, não é aula 6, não. Então, em sociologia, nós vamos até a aula 7 e 8, democracia e liberdade de expressão, para a nossa prova, tá? Bem, hoje em dia vocês têm acompanhado a liberdade de expressão no nosso país, ela vem sofrendo, de um lado, ataques, né? E quando você, jovem, tenta se expressar nas redes sociais, por exemplo, que são o grande fórum hoje em dia, ainda mais em tempos de pandemia, você tem os haters, né? Aqueles caras que odeiam tudo que você escreve, né? Qualquer coisa que você escreve, fala, mas e o PT? Mas e o Lula?
como se você tivesse que ser lulista, né? Como se tivesse que ser, se você não apoia as coisas que estão acontecendo, imediatamente você passa a ser do outro lado. Então, a base para a democracia é a liberdade, gente. É a liberdade de expressão. É claro que eu não concordo com coisas que escrevem por aí, mas eu acho que a pessoa deve poder escrever. Ela deve ter o direito de escrever essas coisas. É óbvio, né? Depois, se ela cometeu algum crime com aquilo que ela escreveu, ela tem que ser punida, né? Se alguém morreu, se ela fez a cabeça de pessoas aí para cometer crimes, evidentemente, ela deve ser punida, mas ela deve poder se manifestar. Então, essa manifestação plural, ó, essa manifestação plural é fundamental. É preciso dar liberdade para a imprensa. É preciso dar liberdade para a imprensa. É preciso permitir que não apenas a imprensa, mas a imprensa representa uma instituição que representa a sociedade civil organizada, possa falar. Vejam, vocês devem ter acompanhado isso, né? Não sou eu que estou inventando, né? Então, no dia 23 de agosto, certo? Não faz um mês, o presidente falou para o repórter: tenho vontade de encher tua boca de porrada, na porrada, entre aspas, né? Aliás, eu não deveria nem ter deixado aí aparecer o presidente, né? O nome dele é isso aqui. Foi uma mancada minha, né? Desculpa, gente. Ó, peraí, vamos tirar o nome do presidente aqui, senão parece que nós estamos perseguindo o presidente, e não é essa a nossa intenção. Eu vou colocar uma imagem na frente aqui. Desculpa, tá? Os apoiadores do presidente, me perdoem. Pronto, eu vou colocar aqui uma família de bonobos, né? Vocês conhecem esse bicho, bonoro? Pronto, vamos colocar aqui o bonoro. Pronto. Em Brasília, bonoros ameaçam os repórteres. Vamos lá. Prontinho. O bonoro é um primata muito inteligente, né? Ele, inclusive, é mais parecido com o mais parecido com o homem do que o próprio chimpanzé. Bem, então é preciso dar, ao contrário do que o Bonoro fez, liberdade de expressão. É preciso permitir que a pessoa fale. Inclusive o próprio Bonoro, e ele fala, né? Ele fala. O que não pode acontecer é a censura. Tá? E aí vem o primeiro questionamento: existe existe um limite à liberdade de expressão? Nós temos o direito de limitar a liberdade de expressão de alguém, porque também tem a liberdade de expressão usada, por exemplo, para justificar a compra de armas, né? Para defender a compra de armas, para defender o nazismo, para defender posturas homofóbicas, transfóbicas, machistas. Será que essa liberdade de expressão deve ser aceita pela sociedade? Tá? Por outro lado, quem pode determinar o que pode ou não pode ser dito? Né? Um outro integrante dessa mesma família, que eu não vou falar, é a família Bonoro, né? Vamos pôr aqui outro Bonoro, vai. Cadê? Inserir uma imagem, vai. Vamos pegar aqui Aqui, esse aqui, pronto. Ó, vamos pegar esse aqui. Então, essa família está querendo, a família Bozo, está querendo, um dos integrantes da família Bozo, né, está querendo, nome fictício, impedir que haja Nossa, peguei um Bozo muito do mal, né? Que haja investigação, né, que a Globo divulgue os documentos da investigação. Bem feito para a Globo, que bateu palma para a família Bozo quando eles chegaram ao poder, né? Fez campanha, mas tá bom, tudo bem. Mesmo sendo a Globo, né, nós não deveríamos aceitar que houvesse censura por parte da justiça para que um veículo de comunicação divulgasse documentos a respeito das
talvez, aí das coisas que estão sendo investigadas da família Bozo. Entendeu? Nós não podemos permitir isso. Por isso vai vir aí a minha segunda recomendação de filme. Esse tem no Netflix. É Post, P-O-S-T. Ontem, com a minha esposa, nós assistimos novamente esse filme, né? Então, dois intelectuais ficamos ali discutindo e tal, e bebericando champanhe. Foi muito legal. Tá? Então, a liberdade de expressão pode ou não pode ser negativa. Por exemplo, ó, governo justifica afagos a torturadores como liberdade de opinião. Será que a sociedade aceita isso? E de novo eu coloquei a foto dele, né? Ei, lá. Vocês desculpam, viu, gente? Olha aqui, a gente acaba cometendo aí uns erros, né? Cadê? Aqui, governo. Ah, meu Deus do céu. Ai. Isso que dá para preparar a aula meia-noite, a gente fica meio sem noção, né, do que. Pronto, tá aqui. Assim, isso. Então, vejam só. Vamos por isso. Então, será que a gente pode aceitar que determinadas famílias, determinados governantes falem de forma irresponsável, né? Jornalistas defendendo em rede nacional um aumento da violência? Vejam, segundo os liberais, né, segundo o pensamento liberal clássico, nós devemos sim permitir que as pessoas tenham o direito de dizer tudo o que elas quiserem. Depois elas vão ser responsabilizadas criminalmente e civilmente por isso, por terem aí ferido a lei, né? Aqui. Peraí, deixa eu. Que saco, viu? Olha aqui, deixa eu apagar isso aqui. Pronto, aqui, pronto. Não vou ficar pondo fotos mais aqui para não magoar ninguém. Né? O presidente, não vamos tirar o nome do presidente aqui, vamos chamar de presidente Bonoro, pronto. O presidente Bonoro exigiu comprometimento de seus ministros e diz que armar a população para que vão às ruas contra alguma coisa aí, né? Então, será que esse uso da liberdade de expressão é correto? Então tem esse questionamento também, né? Repito, os liberais dizem que sim, tem que deixar falar. Aí depois, se tiver algum problema legal e a justiça, a instituição justiça, achar que isso é errado, né, que a pessoa exagerou, que ela fez mau uso da liberdade de expressão, aí ela é punida criminalmente e civilmente. É outro momento. Mas no primeiro momento, né, justificar afagos a torturadores como liberdade de opinião, defender que a população fique armada, tudo isso segundo, né, o pensamento liberal, é válido. Tá? Bom, depois a apostila de vocês traz essa moça aqui, ó, para mostrar que não é só a direita que tem problemas, né? Nós temos também problemas à esquerda, como Cuba, né, que é um governo de esquerda, China, outro governo aí que se diz comunista, em que nós temos censura a meios de comunicação. O bloco comunista todo antes, né, enquanto havia ainda um bloco comunista, a União Soviética e tal, todos eles censuravam os meios de comunicação. E essa moça, a Ioani Sanchez, né, profissão blogueira, ela é cubana e ela, através do blog dela, mesmo com todas as restrições do governo ditatorial de Cuba, ela fez aí a propaganda dela, ela conseguia expor, né, as ideias dela. Foi muito perseguida e tal. Aí, em 2013, pela primeira vez, ela recebeu autorização para sair do país dela. Esteve aqui no Brasil em 2013, inclusive. Quando ela esteve no Brasil em 2013, ainda era o governo Dilma, ela não foi recebida pelo governo e tal, mas ela fez várias palestras. Quando ela chegou no aeroporto, ela foi super assim, vaiada, né? Xingaram ela e tal. E aí perguntaram: o que a senhora acha de ter sido xingada aqui no nosso aeroporto e tal? Ela falou: olha, eu gostaria que em Cuba as pessoas tivessem
a mesma liberdade que vocês têm aqui de poder xingar quem vocês não gostam, né? Então ela teve uma postura muito legal, no sentido de defender a liberdade de expressão em diferentes tipos de regime, né? Eu gostaria que em Cuba pudesse ocorrer essa mesma liberdade de expressão. Que ela era acusada de ser financiada pelos Estados Unidos, de ser agente da CIA. Na verdade, era uma jovem que queria se expressar, apenas isso, né? O nome do blog dela é Geração Y. E para nós fecharmos a aula de hoje, eu trago aí o filósofo iluminista Voltaire, né, que nos disse o seguinte: olha, eu não estou de acordo com nada do que você diz, nada. Porra, putz, meu, você se defende torturador, você defende posturas nazistas, homofóbicas, transfóbicas, você é um genocida, mas eu acho que você tem o direito de falar isso. E eu tenho direito de falar contra você também. Eu tenho direito de falar contra você. Tá? Então, eu respeito o seu direito, você responde o meu. Se você achou que eu te ofendi, você me processa. Tá? E se eu achar que você me ofendeu, eu te processo. Mas nós dois temos o direito de falar. Discordo de tudo que dizes, mas lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizer. Né? Essa é a postura de Voltaire, o filósofo iluminista. O filme é esse aqui, ó. The Post, A Guerra Secreta. Nos Estados Unidos, em 1972, o governo de Richard Nixon tenta, baseado em fatos reais, né, tenta o governo Nixon censurar o jornal, censura, né, através de uma ordem judicial, que nem aquela do Bonoro, filho, o jornal New York Times, de produzir notícias aí sobre a guerra do Vietnã, de vazar uns documentos lá. E o jornal Washington Post, né, naquele momento administrado pela Graham, né, que é a Mary Streep que faz esse papel. Aliás, é um filme muito bom também para você analisar como pano de fundo a ideia da libertação das mulheres, né, a liberdade de expressão das mulheres enquanto gênero. Tá? Essa mulher foi muito, muito importante, né, na libertação feminina nos Estados Unidos e no mundo. Bom, então, o Washington Post tem acesso aos mesmos documentos e publica. E aí vai ter aí uma disputa judicial e tal, para ver se eles têm ou não o direito de publicar. E o Tom Hanks, né, já de volta da ilha, onde ele estava como náufrago, faz o papel de editor do jornal The Washington Post, né? Então aqui nós temos vários Oscars reunidos, né? Principalmente o Oscar de melhor Meryl Streep para Meryl Streep e de melhor Tom Hanks para o Tom Hanks, tá? A direção do filme é do Steven Spielberg. Assistam, assistam. Tem no Netflix, The Post, tá? Muito bom para falar sobre liberdade de expressão, sobre machismo na sociedade, sobre a dificuldade que as mulheres têm para se colocar na sociedade, né, como protagonistas da história. Assistam, tem que assistir. Bom, e, além disso, os exercícios das páginas 19 e 20, que nós vamos corrigir na semana que vem. Tá bom? Então, era isso que eu queria. O Bonoro, que bonitinho. Que eu queria conversar com vocês hoje, em filosofia e sociologia. Pessoal, alguma dúvida sobre o que foi dito até agora? Tudo bem? Bom, então, quando for 10 e... O cara é professor, tem esposa, vai assistir filme com ele, ainda ostenta isso. Não, caramba, que é isso, rapaz? Não é isso, não. A gente assiste filme, eu e minha esposa. Ontem ficamos, eu e minha esposa, ficamos assistindo The Post, não é? E bebericando champanhe, sim, champanhe nacional, né? E comendo esfirras. Mas, enfim, foi muito bacana, foi muito gostoso. Bom, então era isso. Semana que vem, então, na nossa aula de Filosofia e Sociologia, a correção desses exercícios. Mandem para mim os exercícios. Tem gente que não me manda exercício desde maio. Então, por favor, mandem lições para mim, tá bom?
10h50 a gente se encontra de novo para as aulas de Geografia do Brasil e História do Brasil. Tchau, tchau.